Vamos falar um pouco sobre traduzir mentalmente, o incômodo que isso traz e como encarar esse fenômeno durante o seu aprendizado de japonês e também em outras línguas, né? Se isso acontece com você, se você tem a sensação de que traduz mentalmente ou de alguma forma está incomodado com isso, essa aula é para você, para ajudar nos seus estudos. Vamos lá. O que eu quero dizer com traduzir mentalmente é quando você, ao se deparar com uma palavra em japonês, você inevitavelmente pensa na palavra correspondente em português antes de prosseguir. Basicamente, ao invés de você entender direto a palavra em japonês, acaba pensando em qual é a tradução dela para o português. E o que acontece é que o nosso cérebro funciona buscando, assim, traçando o caminho mais rápido, com base naquilo que nós já conhecemos, já experienciamos, já tem aqui dentro memorizado de alguma forma, para assim tirar conclusões ou chegar até a informação que nós precisamos. Quando encontramos uma palavra em outro idioma que representa uma ideia e nós já possuímos uma palavra na nossa língua materna que representa essa mesma ideia, o cérebro vai fazer essa conexão entre a palavra nova e a que nós já conhecemos, e isso é completamente natural, ele vai seguir o caminho mais fácil. Diferente de um bebê ou de uma criança aprendendo a falar, onde ela tem que associar a palavra com os conceitos do mundo, com as sensações que ela tem ou com a ideia por trás das coisas, nós já temos uma palavra pronta que nós aprendemos que representa aquela ideia. É como se a palavra fosse um empacotamento das ideias e conceitos que existem aí no universo e que nós nos deparamos com eles e damos nomes para eles. Como nós já temos uma palavra na nossa língua materna, fica mais rápido pegar a palavra nova no outro idioma e associar a essa palavra que já está empacotando todos esses conceitos. Ou seja, isso é completamente natural. O ato de traduzir mentalmente é apenas um indicativo de que você ainda é iniciante naquela língua. À medida que você se torna mais familiarizado e internaliza o idioma através do estudo, da exposição e do tempo, esse fenômeno ele naturalmente vai diminuindo até desaparecer. Se você tem o hábito de traduzir mentalmente, veja isso como um sinal de que você precisa estudar e praticar mais, precisa continuar estudando, precisa continuar praticando. Faz parte do processo, faz parte da etapa que você está agora. Não necessariamente é um problema, mas sim a etapa que você está atualmente no seu nível de habilidade com aquela língua. É praticamente impossível um adulto aprendendo uma segunda ou terceira língua não passar pelo fenômeno de traduzir mentalmente no início do aprendizado. Pois quando você aprender palavras novas desse idioma, automaticamente você vai associar com as palavras do idioma que você já conhece, ao invés de, como eu falei, associar diretamente com os conceitos ou ideias que elas representam. Agora, ao mesmo tempo, é praticamente impossível para alguém avançado em um idioma ficar traduzindo mentalmente coisas mais básicas. Se você consegue ler um livro em japonês ou em inglês e compreender pelo menos 80% do conteúdo que está ali, é improvável que você esteja traduzindo mentalmente, porque você só chega nesse nível tendo um nível de contato, uma quantidade de contato com o idioma, até ele se tornar mais natural para você. Traduzir mentalmente é apenas um reflexo do estágio que você se encontra no momento. Portanto, ao perceber que você está traduzindo mentalmente, ao invés de você se preocupar, entenda que precisa continuar estudando, ouvir mais, fazer mais lições e assim por diante. É praticamente impossível alguém não deixar de traduzir mentalmente à medida que se torna avançado. Depois de você ter tido muito contato com aquelas palavras e com aqueles padrões, aquelas estruturas, depois de muita repetição, se torna automático entender diretamente o conceito das palavras sem ter que antes passar pela palavra equivalente na sua língua materna. Isso vale para todas as habilidades novas que você quer aprender. É comum você primeiro executar alguma coisa de modo consciente, pensando em cada ação que você está tomando, até aquilo se tornar automático. Por exemplo, a gente pode comparar a tradução mental com quando você está aprendendo a dirigir, né? No começo, você pensa em cada ação que você está tomando ali no carro. Principalmente se ele tem marcha, câmbio manual, nossa, você deixa o carro morrer porque tudo você está pensando que está fazendo, aí não consegue pensar em tudo ao mesmo tempo, aí à medida que você ganha prática, o seu cérebro começa a fazer aquilo de forma mais automática, de forma mais direta, né? Sem passar pelo consciente, vira uma parte de você. Ou quando você está aprendendo a tocar um instrumento, por exemplo. Quando você está no início, você pensa em cada movimento que você está fazendo com o dedo ou com a mão, em cada dedo,
E você faz isso de forma tão consciente que fica ruim, né? Fica travado. Mas é justamente insistir nisso e continuar fazendo, continuar na repetição, que vai fazer com que aquilo fique automático. Novamente, a gente pode comparar a tradução mental com isso. Então, encare a tradução mental como uma etapa do processo, como algo que naturalmente vai acontecer, não tem como escapar disso quando você está no começo e ainda não teve tanta experiência e contato suficiente com o idioma. A tradução mental vai desaparecer naturalmente na medida que você continuar evoluindo, na medida que você tem mais contato com aquele idioma. E aí você vai ficando mais e mais familiarizado com ele, com aquelas estruturas, com aquelas palavras e com a dinâmica da língua. E isso vai fazendo com que você traduza mentalmente muito menos. Um exemplo prático disso, provavelmente todo mundo conhece a palavra arigato, que significa obrigado. E quando você ouve essa palavra, você nem para mais para pensar em português. Normalmente é a primeira palavra que muitas pessoas aprendem em japonês, e aí já ficou tão óbvio para você que você não para pensar, peraí, o que significa mesmo? Ah, significa obrigado. Não, você já teve um nível de contato suficiente com essa palavra a ponto de não precisar pensar nisso. Isso pode acontecer com todas as palavras, só precisa continuar tendo contato e estudando. Se você tem essa sensação de que está traduzindo mentalmente demais e isso está sendo ruim, a única coisa que você tem para fazer é continuar estudando, continuar aprendendo palavras novas, continuar aprendendo estruturas novas, continuar revisando aquelas palavras, estruturas e frases que você já aprendeu, continuar em contato com o idioma até chegar um momento que a tradução mental deixa de acontecer. O importante é você confiar no seu processo e eliminar todos esses pensamentos ou sentimentos que podem desviar você desse processo. E essa sensação constante de que tem alguma coisa errada ou que não está dando certo é uma das coisas que tiram você do processo. Então, siga em frente aprendendo coisas novas e revisando aquilo que você já aprendeu, que não tem como dar errado, não tem como não aprender. Fica aqui mais um registro sobre ideias importantes do aprendizado de línguas, que eu gosto de criar esses vídeos pensando principalmente nos meus alunos, que sempre acabam tendo esse tipo de dúvida, e assim essa aula se torna uma referência para ser usada quando um novo aluno se depara com essa mesma situação. Se você então é meu aluno e isso fez sentido para você, obrigado por estar acompanhando aqui, avisa lá no Discord ou no WhatsApp o que você achou da aula. E se você não é nosso aluno, entra no programa japonesonline.com.br para conhecer tudo sobre o nosso curso e a nossa escola de japonês. Obrigado por estar acompanhando aqui também. Deixa seu comentário dizendo o que você gostaria que fosse falado aqui, que vai ajudar você no seu aprendizado de japonês. Se inscreve no canal, clica no ativa as notificações aí para você ficar sabendo das novas aulas e nos vemos nas próximas. Tchau, tchau. Bons estudos para você.